Muito bom dia a todos. Bem-vindos aí a mais um webinar acadêmico, né? Desta vez a gente vai falar um pouco sobre sistemas de controle com o Simulink. Lembrando que tanto o MATLAB quanto o Simulink possuem várias ferramentas em que eu possa utilizar na área de controle. E hoje nós iremos falar um pouco dos sistemas de controle aplicado junto com o Simulink, né? Eu vou mostrar aí alguns exemplos práticos para vocês e creio aí que vocês vão gostar. Comigo aqui tem a equipe de apoio, tá? Tem o Thales do marketing, a Fernanda dando um suporte para mim aqui técnico, o Michel também, que é o nosso executivo de contas, referente à parte comercial, se alguém tiver alguma dúvida, né, referente à comercialização do MATLAB, da licença, o Michel estará aí para ajudar vocês, tá? Responder a questões que vocês tiverem. Então, vamos para a nossa agenda de hoje. Esta será a nossa agenda. Inicialmente, começaremos falando sobre aplicações da família de produtos MATLAB Simulink. Darei aí um overview para vocês. Logo em seguida, MATLAB Simulink aplicado em sistemas de controle, né? Vocês notarão que eu tenho bastante ferramentas, bastante recursos para eu aplicar na área de controle. Depois, produtos aplicados em sistemas de controle. Esse tópico vai complementar um pouco o anterior, já citado. Falarei um pouco do Simulink também, o que é o Simulink, né, qual a descrição dele, a aplicação. Passaremos depois para o exemplo que eu falei para vocês. Tá? O exemplo aqui, eu vou fazer um projeto aí de um controlador PID com o Simulink. Depois iremos aí para a parte de User Stories. Eu separei dois aí para vocês verem, né, onde e como e quem também, vamos dizer assim, né, utiliza o MATLAB e o Simulink na parte aí de controle, tá? São dois cases de sucesso. Em seguida, o próximo campo, o próximo tópico que vocês veem aí na tela, para explorar, tá? Eu vou dar alguns caminhos aqui, eu vou abrir aqui, inclusive, no site da Mathworks, onde que vocês podem explorar nessa parte de academia, a parte de exercícios, né, parte de mais scripts do MATLAB, mais exemplos, tá, para quem quer se aprofundar aí no assunto. Isso serve tanto para professores quanto alunos, né, que querem ter aquele complemento dado em sala de aula, tá? Vocês querem complementar, né, buscar mais conhecimento. Então, é uma área aí muito legal do site da Mathworks, tá, que eu vou mostrar para vocês. Depois, os canais de acesso da OpenCAD, né, como vocês podem estar entrando em contato conosco, né, alguma dúvida, alguma questão referente a cursos, tá, a palestras, a treinamentos, enfim. Quem tiver alguma solicitação, passarei aí os canais de acesso da OpenCAD. E, ao final de tudo, da nossa apresentação, um espaço aí para dúvidas, perguntas, quem tem aí alguma questão, né, referente à apresentação, referente também à parte comercial da licença, né, então tanto comercial quanto técnica, é só perguntar para a gente que a gente responderemos para vocês. Então, como já dito, começaremos aí falando um pouco das aplicações da família de produtos MATLAB e Simulink. O que vocês estão vendo aí na tela é um mapa de aplicações MATLAB e Simulink. Então, notem que na parte de cima, um tom aí mais, uma cor laranja,
tem toda a família Simulink, todas as aplicações da família Simulink, que são esses blocos que vocês estão vendo, tá? Então, cada bloco tem um título, né? O primeiro lá se chama Fixed Point Modeling, o segundo é modelagem baseada em eventos, modelagem física e assim por diante. Então, todas essas áreas de aplicações é onde eu posso utilizar o Simulink e cada área, cada bloquinho desse, imaginem vocês, eu tenho aí um pool aí, vamos dizer assim, né, de ferramentas, tá? De toolboxes. No caso do Simulink, a gente chama de block set, o toolbox, o termo toolbox é quando referimos ao MATLAB. Então, o que está nesse tom aí de laranja, cor laranja, é onde o Simulink pode ser aplicado. Embaixo, em azul, tá? Que é vamos dizer assim, a família de produtos MATLAB, é a mesma coisa, né, do que eu falei para o Simulink, porém aqui eu só aplico com o MATLAB. Então eu tenho a parte de otimização em matemática, desenvolvimento de aplicações, a parte de banco de dados. Então tudo que está em azul aí é onde eu posso aplicar o MATLAB. E o que está em cinza é que é comum às duas famílias, né? Então no nosso caso, tá lá em cima, Control System, nós estaremos situados aqui neste ponto, né, deste mapa aí de produtos. Control System que pode servir tanto para MATLAB quanto Simulink, porém, só veremos no webinar de hoje a parte do Simulink. E o que é legal, tanto MATLAB, né, todos esses produtos aí da família MATLAB, Simulink, eles auxiliam os usuários em todo o processo de desenvolvimento. Tá? Então, no caso aqui da nossa aplicação de controle, ou seja, eu consigo fazer desde o projeto da planta, passando pelo desenvolvimento de algoritmos de controle e de lógica. Tá? Isso é legal, eu consigo empregar lógica nos meus sistemas de controle, tudo através, né, de MATLAB Simulink, até chegar numa etapa já mais avançada, numa etapa final, né, que é implementação de códigos gerados, ou seja, de tudo aquilo que eu fiz, né, do que eu desenvolvi no ambiente Simulink, eu consigo gerar códigos para embarcar em processadores, embarcar em hardwares, tá? Então, notem aí que eu consigo aplicar tanto o MATLAB e o Simulink, né, os produtos destas duas famílias, em todo o meu processo da aplicação de sistemas de controle. Inclusive também, tá, não posso esquecer de falar da parte de verificação, validação e teste dos meus sistemas, né, aquela parte final. Depois, quando eu desenvolvo meu sistema, gero os códigos, eu consigo fazer a verificação e a validação do meu modelo. No caso aqui, o modelo, né, de um controlador, de um sistema de controle. Então, o que o MATLAB Simulink oferece? Primeiro, né, então, peço para vocês acompanharem, tá? Então, o que o MATLAB Simulink oferece na área de sistemas de controle, o que eu posso fazer com essas ferramentas. Então, primeiro que eu tenho aí um ambiente com um diagrama de blocos multidomínio, ou seja, eu posso trabalhar com um domínio elétrico e mecânico, tudo no mesmo diagrama, tá? Só para citar um exemplo. E esse ambiente com blocos, ele é destinado à modelagem de plantas do sistema de controle, que é o nosso primeiro item lá em cima, tá? Modelar plantas. Eu consigo também, como eu já havia falado para vocês, desenvolver aí algoritmos de controle e de lógica, tá? E executar aí simulações da dinâmica do meu sistema planejado, tá? Então, eu consigo, via MATLAB Simulink, verificar aí o funcionamento do meu sistema, da minha planta. Também é importante aqui frisar também a possibilidade, né, de eu realizar modelagem através das ferramentas de identificação de sistema, tá? Que já é o item lá embaixo, tá? A terceira linha, né? Realizar a identificação do sistema. E também, como eu falei assim por cima, fazer aí
ou a modelagem física, né? Então, aqui eu já trabalho com componentes físicos, blocos que representam o próprio componente, por exemplo, um sistema massa, mola, amortecedor. Aqui eu vou, quando eu faço uma modelagem física, realmente eu tenho blocos dentro das bibliotecas do Simulink, né? No caso é a biblioteca Simscape, que nós chamamos. Eu tenho blocos que representam aí uma mola, uma massa e um amortecedor. Tá? Porém, hoje, né, para não ficar muito extenso, nós só iremos aí focar na área do Simulink, ou seja, vamos trabalhar com blocos da biblioteca geral aí do Simulink, não das específicas. Então, só um ponto importante aí, né, nessas duas últimas linhas, tanto da identificação do sistema quanto da modelagem física, é um outro recurso também de eu modelar plantas, tá? Então, eu posso usar, no caso aí seriam duas tools, né, duas toolboxes, uma para identificação do sistema e outra para fazer modelagem física, então eu consigo também, né, fora, vamos dizer assim, né, daquela parte de diagrama de blocos, fazer aí todo o meu projeto envolvendo sistemas de controle. Então, notem, tá, o que eu quero mostrar para vocês, que eu tenho várias formas de modelar dentro do MATLAB Simulink o meu sistema de controle. Perfeito? Só falando um pouquinho mais aqui dessa parte de modelagem física, né? Já tivemos aí alguns webinars falando sobre a família Simscape, né, que é uma biblioteca do Simulink, que funciona dentro do Simulink. Lógico, tá? Ela não vem com o Simulink, o usuário tem que comprar a parte, né? O Simulink tem uma biblioteca padrão, porém, a Simscape é uma biblioteca à parte que o usuário compra e insere aí no Simulink. Então, tá? Eu vou frisar de novo com vocês. Então, quando eu falo multidomínio dessa parte do Simscape, tá? Então eu tenho blocos aí que representam sistemas e componentes, tá? Isso que é legal. Mecânicos, elétricos, hidráulicos, magnéticos também eu tenho, pneumáticos, deixa eu lembrar de outro aqui, térmicos. Então todos esses domínios estão presentes aí na ferramenta, tá? Nessa biblioteca aí, Simscape. Se vocês tiverem mais interesse, nós temos já alguns webinars falando a respeito do Simscape. É só entrar no nosso canal no YouTube, tá? Para quem não assistiu, assistir aí estes webinars referente à modelagem física ao produto Simscape. Então aqui, nessa parte inicial, né, quais produtos se destacam, tá? Para eu fazer tudo isso, modelar plantas, simular a dinâmica, fazer a identificação do sistema, ou seja, deixa eu até me aprofundar um pouquinho mais nessa parte de identificação do sistema, é quando tem apenas dados de entrada e o de saída, e eu quero saber, né, naquela caixinha preta, imaginem vocês, qual é a função de transferência que está dentro, né? Qual que é a planta, tá? Qual que é a configuração da planta? Então, essa ferramenta de identificação do sistema, tá? A Mathworks utiliza o termo, né, System Identification Toolbox, é que vai realizar aí, vai reconhecer, né, vai descobrir para mim qual que é a planta que está dando daqueles sinais de entrada, ela está fornecendo aquelas saídas, legal? Então, aqui eu posso utilizar, tá, nesse primeiro momento, Simulink, o System Identification Toolbox e o Simscape. Então, são três aí ferramentas, tá, que eu utilizo aqui num primeiro momento, né, para modelar plantas, para ver dinâmica, para fazer a identificação do sistema e também realizar aí modelagem física. Quem tem já a licença na instituição, licença para o campus todo, já tem essas ferramentas disponíveis, tá? É só baixar no computador de vocês, né, para vocês aí, vamos dizer assim, testarem a ferramenta, né, utilizar as ferramentas. Para quem não tem a licença, entre em contato aí conosco, tá? Mais uma vez aí, eu vou falar para vocês,
O meu amigo Michel, ele está também participando do webinar, está dando suporte aqui comercial. Se tiver alguma pergunta, né, de como adquirir essa licença, quais são os requisitos, mandem aí mensagem para a gente, que responderemos para vocês, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide é ainda naquela parte de recursos, né, do que o MATLAB e o Simulink podem fazer para ajudar o usuário dentro dessa aplicação de sistemas de controle. Aqui eu tenho funções e ferramentas para análise de parâmetros e indicadores de estabilidade e desempenho. Por exemplo, eu quero analisar o overshoot, o tempo de subida, as margens de fase de ganho do meu sistema. Eu tenho aqui já ferramentas para isso, tanto no domínio de tempo e frequência, tá? Vale mencionar isso aqui. Eu também tenho funções e ferramentas para aplicar técnicas e métodos, como, por exemplo, o método lá do lugar das raízes, né, que a gente vê muito nas universidades, nas faculdades, quando os professores estão ensinando para a gente sistemas de controle. Eu posso trabalhar aí com controle robusto, tá? Quando eu tenho, né, muita incerteza no meu sistema, na minha planta, eu aplico aí faço, né, um controlador mais robusto. Eu também consigo trabalhar aí com controle preditivo baseado em modelo, tá? Uma outra forma aí de eu modelar o meu sistema, tá? Dentre muitos outros aí, tanto para desenvolver e analisar o meu projeto final de sistema de controle. O terceiro item ali, né? Fora isso, eu consigo também fazer o ajuste fino, né? Digamos assim, nós chamamos de tuning, de controladores PID, tá? Em controladores onde que nós temos o escalonamento do ganho, tá? Que é aquele gain scheduling, e também controladores da single input e single output, tá? Além dos múltiplos também, né? Das múltiplas entradas lá e múltipla saída. Então, é uma terceira etapa, é um terceiro item de ferramentas que eu tenho. Além disso, eu consigo aí linearizar modelos Simulinks, né? Que não são lineares. Vou voltar um pouquinho quando eu falei de controle robusto. Então, aqui eu consigo modelar e analisar aí os efeitos de incertezas, desculpem, na planta, tá? O meu requisito, quando eu estou assim analisando a performance e estabilidade do meu modelo. Então, eu trabalho aí com controle robusto, tenho ferramentas para isso. Que mais aqui? Deixa eu citar para vocês. Sim, a última linha ali, né, pessoal? Empregar técnicas de otimização para cálculos de ganhos, tá? Então, eu também tenho ferramentas para isso, funções destinadas a isso, calcular o ganho aí via técnicas de otimização do meu sistema, tá? Então, aqui eu posso, para esses itens aqui, né, esses 5 itens, eu posso citar aí algumas ferramentas que podem ser utilizadas aqui. No caso, a própria Control System Toolbox, tá? Que já é do MATLAB, o Simulink Control Design, eu tenho a Robust Control Toolbox, Simulink Design Optimization, lembre que é para aquela parte de otimização, e também a Model Predictive, desculpem, Control Toolbox, tá? Quando eu falei para vocês que eu tinha, né, controladores preditivos baseados em modelo, então eu consigo aí, via esta tool, utilizar em meu sistema. Então, está aqui algumas funções. Mais uma vez, essas ferramentas citadas, quem tem a licença CWS, né, a licença em campus, já está disponíveis. Então, falem aí com seus professores, né, com quem administra também a parte de TI de vocês, para estar adquirindo, aí, baixando na máquina de vocês essas ferramentas.
nosso próximo slide, ainda na parte aí de funções e aplicações, vamos entrar um pouquinho na área de lógica. Então, aqui eu consigo, via ferramenta Stateflow, tá? Que é uma outra toolbox, eu consigo desenvolver e simular lógica de supervisão. Então, aqui o usuário tem a possibilidade de desenvolver e simular lógica de supervisão para empregar em seu projeto de sistema de controle. Olha que legal. E esta lógica pode programar como o controlador irá operar, tá? Que é aquela primeira linha aqui, né? O modo de operação do controlador. A segunda, deixa eu me localizar aqui, pessoal, aqui, ó. É a segunda opção que eu tenho, né? Quando eu estou trabalhando aí com lógicas, o modo de operação do meu sistema, tá? Então eu consigo aí colocar como o meu sistema irá trabalhar, né? Como ele irá atuar. Então eu consigo fazer isso com a lógica também. E por fim, consigo detectar, isolar e recuperar falhas existentes, que é aquela sigla que vocês estão vendo lá no final, tá? Está em inglês, tá? Mas no caso é referente aí a falhas, né? Ou seja, eu detecto a falha via lógica de sistema que eu programei, isolo e recupero aí, né? Vamos dizer assim, conserto aí essa falha no meu sistema. Então, tá aí 3 opções aí quando eu quero implementar em meu sistema lógica de supervisão. E como eu desenvolvo, né, essa lógica? Como é que eu faço? Então, primeiro, eu tenho que ter aquela ferramenta Stateflow, para ela me disponibilizar máquinas de estado e até mesmo, como vocês veem aí no slide, os fluxogramas. Então, a partir dessas ferramentas, eu consigo desenvolver toda a minha lógica de controle. É legal que eu tenho bastante recursos gráficos aí nessa ferramenta, né, que vai me ajudar a verificar como o sistema reage a eventos, né, eventos externos, a condições de tempo, por exemplo, algum temporizador aí que eu estou colocando em meu sistema, e as sinais de entradas externos. Tá? Notem ali na figura, eu tenho alguns exemplos aí de fluxograma, de máquinas de estado, tá? Então essa figura que vocês estão vendo aí no lado direito, no nosso lado direito aí, é a interface do Stateflow, tá? Então, é legal aí, quem quiser se aprofundar mais nesse mundo aí de lógicas, dá uma olhadinha nessa ferramenta que é muito interessante, eu particularmente gosto bastante. Inclusive aí, mais para frente, eu já convido aí vocês, terá um webinar sobre só essa ferramenta, tá? Então, sintam-se aí convidados. Espero vocês nesse webinar. É só verificar nossa agenda, né? Que lá tem a data certinha. Legal? Então, mais um slide aqui. Mais um slide falando de recursos. Notem, né? Acho que já é o quarto slide aí. Isso eu coloquei de forma resumida, tá, pessoal? Então, é o quarto slide aí só falando de funções, ferramentas, recursos do MATLAB Simulink na área de sistemas de controle. O legal é, né, quem tem já essas ferramentas, mexer na prática, tá? Tem bastante exemplo, até para fixar também, né, para vocês, né? Vou utilizar em aula, no trabalho, enfim. Então, vamos voltar aqui à apresentação. Então, esse slide fala sobre implementação de projetos, né, daquilo que eu desenvolvo em controladores embarcados. O que seria isso? Então, aqui o usuário tem a possibilidade de implementar todo o algoritmo que eu faço de controle. Né, então, primeiro eu desenvolvo, implemento. Antes disso, eu posso também fazer a verificação e a validação e os testes do meu algoritmo. E aonde eu implemento isso? Então, eu posso fazer em controladores lógicos, programável, CLP, em microcontroladores e em FPGA. Tá? Então, aqui, respectivamente. Tá? Então,
Microcontrolador, você quando eu gero um código em C. Quando eu quiser embarcar o meu código em um CLP, eu vou ter um código aí gerado de texto estruturado, beleza? E por fim, quando eu quero implementar meu código em FPGA, eu trabalho aí, tá? O MATLAB vai gerar os códigos HDL, tá? Então, olha que legal, pessoal. Então, eu desenvolvo meu sistema, faço a parte de teste, valido, e depois daquele código, daquele algoritmo de controle, eu gero um C, ou eu gero um para texto estruturado, aquela linguagem, ou um código HDL. Tudo isso para quê? Para eu implementar aí em hardwares, né? No caso, vou repetir de novo, os controladores, os CLPs e os FPGAs. Tá? Então, quando eu falei, né, que o MATLAB Simulink põe o usuário desde o início até o fim do projeto, aqui estamos chegando no fim do projeto, né, que é a parte aí de embarcar os meus códigos, né, girar e embarcar códigos. O que o usuário também consegue fazer aqui? Voltando um pouco aí na parte de testes e validação, eu consigo aí fazer o processo que chama RIL, né, ou seja, o Hardware in the Loop, ou seja, quando eu tenho a execução de um algoritmo de controle em um controlador já com código embarcado, tá? E ao mesmo tempo, em tempo real também, aquele modelo da planta está sendo executado e um computador conectado ao controlador. Tá? Então, estou fazendo aí toda essa parte aí de teste do meu hardware com aquilo, né, com aquele algoritmo de controle que eu desenvolvi. Legal? Então, com os produtos MATLAB e Simulink, eu tenho essas opções. Tá? Então, só para citar aqui algumas ferramentas que eu possa utilizar, né, referente a esses dois tópicos que vocês veem na tela. Eu posso implementar, por exemplo, o Fixed Point Designer, eu tenho um Embedded Coder para gerar esses códigos, para embarcar os códigos gerados, o Simulink PLC Coder, tá? Quando eu quero gerar um código para programar o meu PLC, o HDL Coder, que são, né, a geração dos códigos para os FPGAs, o Simulink Real-Time para fazer a parte de RIO, tá? Que é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Para testar o meu hardware com aquilo que eu já produzi, desenvolvi de algoritmo. E por último, a ferramenta do Simulink Design Verifier para fazer as verificações do meu sistema. Então aqui já seria a parte final aí, né, das minhas aplicações. Aqui nós temos os produtos aplicados em sistema de controle, tá? Então, do nosso lado direito aí da tela da apresentação, eu tenho a ferramenta, só resumindo algumas que eu já citei, tá? Talvez eu fale de novo. Então, eu tenho a Control System Toolbox, tá? Como o próprio nome já diz, é para sistemas de controle no MATLAB. A Fuzzy Logic Toolbox, que é para a lógica fuzzy. A Model Predictive Control Toolbox, que é quando eu quero trabalhar com aqueles controladores, né, baseado lá em modelo, né, preditivo. Motor Control Block Set, essa ferramenta aí me ajuda muito, tem muita biblioteca e funções para desenvolver controladores de motores, né, ou para motores. A Predictive Maintenance Toolbox, que é aquela de manutenção preditiva, tá? Eu posso aplicar também em controle. E a Reinforcement Learning Toolbox também, tá? Ambas aí eu consigo aplicar em controle, embora sejam, né, estejam aí no grupo de estatística, matemática e otimização, eu posso utilizar também na parte de controle. Depois eu tenho a Toolbox de controle robusto, a seguinte, que é a Simulink Control Design, já é para eu fazer os meus ajustes em tudo que eu faço em termos de sistemas de controle no Simulink, aqueles tunings. Depois eu tenho para otimizar o meu modelo no Simulink, que é a Simulink Design Optimization. E por fim, aquela que eu já mencionei também, quando eu quero trabalhar com identificação de modelos, né, de sistemas, qual é aquela planta que
em virtude de uma entrada, está me dando tal saída, System Identification Toolbox, tá? Essa seria aí a ferramenta. Então, tem aí um pool aí de ferramentas, algumas que eu já citei não estão aqui, tá? Porém, eu consigo trabalhar em conjunto, tá? As que eu não citei, elas estão em outros grupos de aplicações, por isso que eu não mencionei aqui, aqui eu coloquei só para sistemas de controle, mas aí eu consigo trabalhar de forma conjunta, né? Essas ferramentas com aquelas já citadas, por exemplo, o Stateflow eu não coloquei aqui porque ele está na parte aí de lógica, né, na aplicação de lógica. Então, mas não é por causa disso que eu não consigo colocar aí a ferramenta Stateflow quando eu quero trabalhar em controle. Tá? Então, essas aqui são só as específicas para controle. Lembrando, tá, pessoal? Quem já tem a licença CWS para campus já tem essas ferramentas, já consegue utilizá-las. Aqueles que não têm essa licença em campus ainda, entre em contato com a gente, né, para ver essa parte comercial, né, como vocês podem adquirir tal licença. Agora aqui a parte só do Simulink. Então, o que é o Simulink? O Simulink é um ambiente de desenvolvimento, simulação e análise de sistemas dinâmicos, ou seja, ele vai representar aí via blocos de sistema a dinâmica de algo, né? Por exemplo, nesse caso, no nosso caso aqui será a dinâmica de um sistema de controle, construídos através de modelos baseados em diagrama de blocos, ou seja, diferente do MATLAB, aqui eu não trabalho, tá? Eu não faço linhas de programação. Na minha interface aqui, eu seleciono blocos, tá? Eu utilizo blocos que representam funções do meu sistema. E onde que eu aplico o Simulink? Eu posso aplicá-lo tanto no desenvolvimento e simulação de sistemas multidomínio, utilizando a metodologia de Model-Based Design, ou seja, é aquela metodologia onde que um modelo virtual, eu faço todo o meu desenvolvimento em torno dele, tá? Antes de jogar no modelo físico, tá? Então, eu não preciso fazer um protótipo físico para testar algo, né? Alguma falha, algum defeito. Né? Eu aqui, via Model-Based Design, eu faço tudo isso no meu modelo virtual. Quando eu valido o virtual, aí sim eu parto para um ambiente mais, vamos dizer assim, físico, um protótipo. Legal? Então aqui, nessas duas figuras, elas representam aí o diagrama Simulink. Né? Notem aí que são tudo blocos. Então, quando o usuário desenvolve os seus modelos no Simulink, é isso aí que ele enxerga naquele ambiente. Então, agora vamos para o nosso exemplo. Tá? Então, aqui no caso seria um modelo aí de controlador PID, de um sistema de controle. Ali tem a minha saída. Então, aqui eu trabalhei com blocos iniciais, né? Por exemplo, a minha saída, a minha referência, a parte do controlador, né? A planta gerada. E por último, eu coloquei um scope, tá? O bloquinho scope para ver o meu resultado final, tá? Então, deixa eu só arrastar aqui minha tela do MATLAB, aí vocês verão ele, como é que ele ficou, tá? Então, para quem está acompanhando a gente, essa seria a tela do meu sistema. Então, no caso aqui, eu só clico, né, e arrasto
esses blocos. Opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui no caso, tá, pessoal? Eu vou montar, vamos dizer assim, junto com vocês, tá? Me acompanha aí, este modelo. Legal? Então deixa eu colocar aqui na tela em branco. Então vamos lá. Tudo ao vivo, hein? O primeiro bloco que eu preciso é o step. Então notem que eu cliquei lá, né, em Library Browser e eu vou selecionar o bloco step. Foi isso aqui que me apareceu, tá, pessoal? Quando eu cliquei aí em Library Browser, aqui em cima, ó. Então vamos pegar o meu bloco step. Ele está em fontes. Aqui, ó. Legal? Então vou arrastar ele para minha interface. E aqui aparece o bloquinho step. Tá? Então vamos colocar aqui. O segundo bloco que eu preciso são os somadores. Vamos encontrá-lo aqui. Aqui, ó. Tá? Bloco somador. Então, mesma coisa. Arrasto para o meu diagrama. O terceiro item aí, bloco, é o do próprio controlador, né? Então, vamos localizá-lo aqui. Aqui, ó. No controlador PID. Notem que até agora eu não digitei nada, né? Não fiz nenhuma linha de código, nada. Só estou realizando aí, só estou arrastando os blocos da biblioteca para a minha interface do Simulink. O próximo bloco é a planta, onde eu vou colocar aí a função de transferência. E por último, né, para a gente observar o resultado final, o bloco de scope, que é esse aqui, ó. Legal? Então agora nós iremos interligar esses blocos. Liga esse. Eu posso arrastar também. Opa, isso aqui deu um probleminha aqui. Deixa eu apagar. Opa, foi. Nota que eu só estou arrastando, né? As linhas de sinais. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Legal? Eu posso também renomeá-los, né? Colocar o nome neles. Vou deixar os nomes originais. Então tá aqui, né? O sistema de controle. Eu vou ter que setar aqui alguns parâmetros. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Então vamos voltar aqui no modelo que a gente estamos fazendo. Primeiro aqui eu tenho que ajustar os meus sinais. Aplicou, ok. Também minha função de transferência, tá? Aqui os coeficientes do denominador, eu quero 1, 5 e 6. Vou aplicar e dar um ok. Deixa eu arrastar só, aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Tá? Apareceu lá a função de transferência. O que é legal, né? Uma dica para vocês aí que trabalham com Simulink, para quem não conhece, eu consigo criar áreas em voltas e colocar nomes, por exemplo, aqui, né? Eu vou chamar de controller, meu controlador.
do lado aqui da minha função, do bloco função de transferência. Vamos criar também uma Leandro? região aqui para... O Leandro é o Michel também? Tá conseguindo me ouvir? O pessoal tá informando aqui no chat que não tá conseguindo ver a simulação, que só tá aparecendo os slides. Pessoal, desculpem, tá? Teve um probleminha. Acho que vocês não estavam vendo a minha tela aí, né? Teve um problema aqui, tá? Vocês desculpem a gente. Infelizmente, algumas coisas fogem aí do nosso controle. É tudo ao vivo, tá, galera? Então, não sei até que parte vocês viram, tá? Então, eu vou o que eu ia começar a fazer? É montar o modelo que vocês viram do Simulink do controlador PID. Então, eu vou começar de novo, tá, gente? Então, eu vou apagar tudo isso, ó, tá? Então, deixa eu deletar. O que que eu fiz, tá? Então, eu criei um documento novo, né? Que é o diagrama novo aqui do Simulink. Agradeço aí também, né? Só mudando um pouco de assunto, voltando um pouquinho atrás, por vocês avisarem a gente aqui, tá? Que vocês não estavam conseguindo ver. Qualquer coisa aí, vocês dão um toque aqui para a gente, tá? Para minha equipe de apoio que a gente corrige. Então, vamos lá. Então, eu preciso, primeiro, colocar o bloco de entrada, né? Que ele vai estar em sync. Sync não, desculpem. Em fontes. Eu vou colocar o bloco step. Tá? Então, esse é o primeiro bloco do meu sistema. O segundo bloco seria o somador. Vamos achar o bloco somador aqui. Está aqui, ó. Tá? Então, deixa eu alinhar aqui. O terceiro bloco é do meu controlador. Vamos achar aqui, ó. Tá? Então, notem que até agora, né, eu não utilizei nenhuma linha de programação, só estou arrastando aí blocos. O outro bloco que eu preciso é a minha função de transferência. E por fim, para ver minha saída, é o bloco scope. Ele aqui, ó. Legal? Então, só ajustá-los eles aqui, vamos conectá-los. Notem que se eu alinhar um bloco no outro, né, eu consigo já fazer a conexão, ou arrasto aqui a linha de sinal. Tá, então, tá aqui o meu sistema. Prontinho, gente. Tá, então,
Tá aqui o meu sistema. Tá? Então, vamos colocar aqui os nomes nos blocos, para ficar até mais fácil para a gente depois localizar. Show block name. Vou colocar aqui, opa. Controlador já está o nome. Pronto, prontinho, gente. Então, está aqui a cara do meu sistema, tá? Com o controlador PID. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que colocar alguns parâmetros, né? Que nem que eu acho que vocês escutaram falando. Então, aqui, meus sinais mais menos. Aí eu aplico a minha configuração. A minha função de transferência, vou até aumentar um pouquinho esse bloco aqui. 2 cliques, tá, gente? No bloco ele abre essa tela que vocês estão vendo, né? Que é a tela para colocar aí os parâmetros, tá? Então, 1, 5 e 6. Tá? Que são os denominadores que eu quero aqui na função. Tá? Então, tá aqui o meu sistema. Tá? Então, vocês viram que foi muito simples, né? Não tem maiores dificuldades. Até se fosse mesmo aí um sistema mais complexo. Eu lembro que eu estava falando dessa parte, né, gente, de eu colocar anotações em volta do meu modelo. Então, eu crio uma área. No caso aqui vai ser o meu controlador. Aqui vai ser... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. E aqui vai ser a minha planta. Tá? Então, tá aí as técnicas utilizadas. Tudo muito simples, tá? Não tem grandes segredos aqui. Legal? Já coloquei os meus valores. Agora eu vou colocar aí, irei colocar as visualizações, né? Então, lembre, né? Eu já coloquei o scope aqui no final, porém aqui eu só vou conseguir visualizar o sinal de saída, né? O da planta. Eu vou colocar aqui também, ó. Os sinais, tá? Para eu verificar os sinais em cada componente, né? Então, depois da entrada, depois que ele passa aí pela referência, tá? Dos somadores. Depois eu vou colocar também um aqui, ó. O bloco que ele passa saindo aí do controlador e da minha planta. Legal? Então, quando eu executar o modelo, vocês irão notar que tanto esse analisador quanto o Data Inspector ficarão em cores amarelos, ou seja, eles estarão disponíveis para eu fazer aí a visualização. Então, primeiro eu vou rodar o modelo sem ajustar o meu controlador, tá? Fazer aquele tuning nele. Então, vamos ver como ele fica, ó. Então, vou executar. Notem, né, que ficou em cores amarelas. Vamos ver a saída dele primeiro no scope. Então, pessoal, aqui é a saída do meu sistema. Tá? Então, se eu quiser, né, colocar legenda aqui, eu consigo colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, legenda. Então, aqui está a tela do scope, né? Então, esse sinal aí saiu do meu sistema, né? O sinal aí de saída, né? Vamos dizer assim. Tá? É o sinal que está saindo da planta.
porém ainda ele não está ajustado, né? Não está otimizado. Eu vou otimizar o meu controlador para mudar o meu sinal. Então, vamos abrir aqui o Data Inspector, que eu tanto falei para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, ele é legal de se trabalhar porque eu tenho várias formas de visualização, né? Deixa eu apagar esses daqui, esse histórico aqui, para ficar mais fácil. Pronto, só vamos usar esse aqui, ó. Então, aqui em cima eu vou colocar o sinal, né, da entrada. Junto com ele, eu vou colocar o sinal que sai do meu somador. Tá? Agora, nesse plot aqui, vou colocar o sinal do controlador, né, que é aquele que eu quero otimizar. E, por último, o sinal aí saindo da planta. Então, notem aí, né? Eu só selecionei qual plot queria e fui clicando aqui no sinal correspondente. Legal? Então, aqui é uma outra forma, uma outra ferramenta de eu visualizar saídas do meu sistema. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos tirar um pouquinho o scope aqui da tela. O inspector, né? Eu quero ajustar, otimizar o meu modelo. Então, para isso, dou 2 cliques no controlador PID. Tá vendo essa parte, né, de tuning, de ajustes? Então, eu clico aqui. Ele está aqui processando. Aqui, ó. Abriu essa tela. Então, olha que legal, gente, ó. Eu tenho o sinal de como irá ficar após o ajuste e o antes, né, que é o tracejado. Então, vamos colocar aqui para ele fazer o ajuste, para ele fazer essa otimização do meu controlador. Ele otimizou. Tá? Então, agora, só damos um OK aqui, ó. E efetuamos novamente a simulação do sistema. Tá? Então, vamos abrir aqui o scope. Notem que agora sim, né? Ele fez aqui o meu ajuste no meu sistema, mudou o sinal. Legal? Então, aqui a forma, né, no scope. Vamos abrir aqui o Data Inspector para ver como ficou. Deixa eu só ajustar aqui que ele... A escala dele aqui, deixa eu pegar... Ah, aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, né? Mudou aí a forma do meu modelo, né? Daquele sinal que sai da minha planta. Tá? Agora ele está otimizado. O que eu consigo também fazer é comparar, né? O antes e o depois, tá? Embora esteja em azul aqui, deixa eu tentar mudar aqui a cor dessa linha. Vamos ver aqui. Tá? Então, o laranja é o sinal que não está, quando não estava otimizado o meu controlador. E o sinal em azul é quando eu faço o tuning do meu PID. Beleza? A minha saída otimizada, a minha saída ideal, tá? Então tá aqui o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Notem que foi tudo muito simples, tá? Embora que também o modelo seja simples, mas se fosse o mais complexo, a metodologia é a mesma, a técnica é a mesma, não tem grandes segredos, é simples de se fazer. Tá? Não é à toa aí que grandes fabricantes, né, grandes marcas utilizam aí o MATLAB e o Simulink para sistemas de controle. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação.
Tá? Então, essa parte aqui de modelos nós já passamos. Deixa eu pegar o slide aqui. Vamos para o próximo, que são a parte de User Stories, tá? Então, o primeiro aqui, case de sucesso, é um da área acadêmica, ou seja, estudantes dessa instituição, Embry Riddle, e os engenheiros aí da Gulfstream, tá? Que é uma grande multinacional, projetaram e implementaram com sistema de controle de voo, tá? Eles embarcaram num Arduino. Então, olha que legal a possibilidade que eu consigo fazer aí com o MATLAB Simulink, tá? Comunicar com hardwares, né? No caso aqui, o meu a plataforma Arduino. Então, qual era o desafio que eles tinham, né? Permitir que os estudantes de engenharia aeroespacial colocassem em prática a orientação, a navegação e toda a teoria de controle referente aí a aviões, a naves, né? Enfim. Qual que foi a solução? Desenvolver um conjunto de blocos Simulink para o hardware Arduino Mega. Arduino, deixa eu ver aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Hardware Ardu Pilot Mega. Tá? Então deve ser algum modelo aí do Arduino aplicado à parte de navegação. Então, eles desenvolveram esses blocos para os alunos aí poderem projetar, simular, implementar e testar, né, finalmente, na parte final do todo o meu projeto, um controlador de voo. Tá? Isso tudo eles conseguiram fazer em um semestre. Né? Então, desenvolveram tudo isso, todo esse protótipo, toda essa lógica aí em um semestre. E como resultado final, eles tiveram foco nos principais conceitos, ou seja, eles ficaram vendo muito essa parte de controle, ou seja, o que realmente interessa para eles, e não se preocuparam tanto com programação, né? Por exemplo, em C. Por quê? Porque o Simulink, como vocês viram aqui, eu não preciso saber programação, né? Em alguma linguagem, é só eu ter noção da teoria, no caso de controle, e manipular os blocos, tá? Então, os alunos aí não precisaram, né? Não, despender de grandes tempos aí aprendendo alguma linguagem. Vamos citar aqui, por exemplo, a C. Depois eu ter, na parte de teste, tá? Que é o segundo item, as leis de controle foram verificadas antes do voo, ou seja, a partir do momento, né, lembram da metodologia Model Based Design. Então, a partir do momento que eles tinham um modelo virtual, então ali eles conseguiram já aplicar todas as leis de controle antes de montar aí, né? Vocês notem o modelo na tela, Skywalker, né? Para quem gosta aí de Star Wars, vocês já sabem quem são lá os personagens, né? Então, antes de eles montarem esse protótipo físico do avião, eles testaram, né, no modelo virtual feito em Simulink. E por fim, aí eu tenho a experiência do mundo real adquirida, ou seja, quem adquiriu os estudantes, né, que eles ficaram muito engajados nesse projeto, tá? Eles viram aí na prática o dia a dia, né, no caso aí na Gulfstream, como é que acontecem os projetos, né, como é que atua em projetos assim, tá? Então, é um dos cases legais que eu achei para vocês, tá? É uma universidade só desse ramo aí, né, de aeronáutica, Embry-Riddle. O segundo case é dos caminhões Mercedes, tá? Então, aqui eles desenvolveram o piloto automático para os caminhões Mercedes, tudo utilizando aí MATLAB e Simulink. Então, no caso aqui, qual era o desafio da Mercedes, né? Criar e implementar um software de piloto automático em um controlador, ou seja, como eles fariam isso, né? Esse era o desafio. A solução foi usar as ferramentas Mathworks, onde aplica-se aí o Model Based Design, para fazer toda essa parte aí de desenvolvimento, de engenharia do sistema de piloto automático, testar, validar e implementar todo aquele código gerado num controlador.
tá? Esse algoritmo referindo-se, lógico, ao sistema de piloto automático dos caminhões. E como resultado, eles tiveram um código compacto e eficiente, tá? Um código aí com menos linhas, alta eficiência de teste, sempre voltando, né? A partir do momento que eles podem fazer todo esse teste, validação e verificação no sistema, do sistema em um ambiente virtual, num modelo virtual, então, os testes finais também terão uma alta eficiência e o desenvolvimento rápido também que eles tiveram, tá? Justamente por utilizar a tecnologia de Model-Based Design, onde o Simulink aí é uma das ferramentas para o usuário aplicar esta metodologia. Tá? Então, são dois cases que eu achei legal para vocês verem aí. Aqui diz, né, que o tempo que eles tinham seriam 18 meses, né, o deadline em apenas 18 meses, porém eles conseguiram fazer por causa das soluções, né, que o MATLAB e o Simulink oferecem. Nos dois foram utilizados o MATLAB e o Simulink. Para quem está aqui acompanhando a gente, já está acabando o nosso webinar. Essa parte aqui para explorar é o que eu gostaria que vocês vissem, tá? Então, nesse link, eu vou abrir aqui para vocês, é a parte de academia. Deixa eu carregar minha tela. Tá, então, essa é a parte de academia, já carregou toda a tela. É muito legal, tá, pessoal, para quem é professor, aluno, pesquisador, fuçar aqui um pouquinho, tá? Vocês irão encontrar muita coisa legal aqui, né? Inclusive tópicos aqui falando daquela licença campus, né? Que mais eu tenho aqui? Aprendendo básico com o MATLAB, o Simulink, eu tenho os exemplos aqui que vocês conseguem abrir direto aí do software, né? Essa parte aqui também é muito legal, ou seja, aqui é onde o professor e aluno conseguem materiais de complemento, né? As aulas, tá? Então eu tenho aqui desde engenharia, passando por matemática, por geografia, por química, até a área aqui de neurociências, tá? Eu tenho aqui exemplos do MATLAB, né? Como aplicar o MATLAB nessas áreas em aula. É muito legal vocês darem uma olhada aqui. E aqui é a parte de projetos, né? Na fotinho do drone aí, as competições onde o MATLAB é empregado, como participar, a parte do hardware suporte, ou seja, com quem o MATLAB é compatível, quais os hardwares. Então, quem puder ver essa parte, depois, quando tiver um tempinho, é o link aqui abaixo. Tá? Eu sugiro aí que dê uma olhada, que é muito legal o material disponível aí, tá? Pode baixar, inclusive. Por fim, aí os canais de acesso ao OpenCAD, né? Quem quer entrar em contato com a gente com alguma dúvida, alguma solicitação, algum pedido de algum treinamento, tá? Então, tá aí os nossos canais no YouTube, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E por fim, aí um espaço aberto para dúvidas e perguntas, tá? Quem ficou com alguma questão aí, é só falar com a gente que a gente responde aqui para vocês, tá bom?
Oi, Thiago, tudo bom? Eu agradeço, tá? Os seus parabéns, tá? Então, Thiago, a apresentação vai estar disponível, tá? Em forma de vídeo, lá no, deixa eu ver, lá no nosso canal do YouTube. Porém, se você quiser, eu posso sim disponibilizar para você, tá? Me manda um e-mail que eu mando um arquivo para você da apresentação. Quem quiser também, tá, pessoal? No caso aqui, o nosso colega Thiago pediu, né, um modelo de apresentação para enviar. Esse que eu apresentei, eu envio aí para vocês, para quem quiser, tá? Meu e-mail é leandro.muniz com z, @pencad.eng de engenharia.br, tá? Então, quem quiser, manda um e-mail pedindo que eu envio sim, tá, Thiago? Então, envia um e-mail para mim, tá bom? Aí eu já te respondo com a cópia da apresentação, legal? Ah, que legal. Pergunta do nosso colega Reinaldo. Legal a pergunta, viu, Reinaldo? Então, motor ICC e ICA entra naquela biblioteca que eu falei para vocês, é a do Simscape, tá? Então, dentro do Simscape, e mais uma biblioteca, tá? Imagina que o Simscape é uma caixinha, tá? Ele vai ter lá ferramentas padrão. Dentro dele, eu vou ter uma biblioteca que se chama Simscape Electrical, tá? Então, toda essa parte, né, de eletrônica de potência, elétrico, eletrônicos também, tá? Mecatrônicos, enfim, toda essa parte está, os blocos, né, disponíveis estão todos nessa biblioteca, né, a Simscape Electrical, e aí seria, né, legal você dar uma olhadinha também. Eu não sei se você já tem uma licença com essa biblioteca, né? Do Simulink, Simscape. Se for o caso, você pode entrar em contato com a gente, tá? Se você não tiver. Se você já for usuário, né, da licença em campus, provavelmente você já tem já disponível aí no teu software. Então, lá você vai achar toda essa parte aí de motores, tá bom? É bem legal aí essa biblioteca. A gente costuma trabalhar bastante. Inclusive, se você entrar no nosso canal Pencad, tem lá também, se não me engano, já foram feitos webinars a respeito dessa biblioteca Simscape e Simscape Elétrico. Então, dá uma olhadinha lá, uma fuçadinha no nosso site, que você vai achar também mais informações, tá bom? Pessoal, eu mandei para todos vocês, tá? Referente à pergunta do Reinaldo, né? Um link aí falando mais sobre a ferramenta, quem tiver interesse, além dele também, né? Trabalhar com motor ICC, CA, é um link referente a Simscape Elétrico. Ah, então, Reinaldo, tem sim. Deixa eu só localizar aqui os nossos ouvintes. Então, o Reinaldo perguntou se o que ele modela no Simulink, né, ele vai gerar um código, beleza? E aí ele vai implementar num microcontrolador, né? Então, como é que ele faz para fazer isso? Quais as ferramentas? Então, Reinaldo, as ferramentas, deixa eu fuçar aqui no link, quer ver? Aí eu vou passar para todos também. Deixa eu achar aqui, ó. As ferramentas são aquelas para eu gerar código, tá? Então, eu falei só algumas durante a apresentação. No caso aqui do Simulink, seria o Simulink Coder. Deixa eu só achar aqui o link, eu já mostro para vocês. Eu vou passar para todos, tá? Então, só voltando aqui. Então, no caso, seria a ferramenta do Simulink Coder, tá, Reinaldo? Então, ela que gera aí o código do meu modelo Simulink. Eu tosso aqui, localizei o link dela, ó. Então, seria o Simulink Coder. Se eu fazer um trabalho, tá, no MATLAB, um algoritmo de controle e quero embarcar, eu utilizo o MATLAB Coder, perfeito? Se for no Simulink, né, quando eu estou trabalhando lá com o meu diagrama de blocos, eu quero gerar códigos para fazer embarcar, né, eu utilizo aí o Simulink Coder, tá, pessoal? Então,
Além disso, eu tenho outras ferramentas também, né? Por exemplo, do PLC, que eu falei para vocês, tá? Tem uma outra ferramenta, eu só estou tentando localizar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, pessoal, estou enviando o link para vocês, tá? Do Simulink Coder, tá? Então eu enviei acho que dois itens aí, né? Do Simscape elétrico, do Simulink Coder. Só para dar uma relembrada aqui, eu estou aqui aberto no site, então, pessoal, ó, para geração de código, eu tenho o MATLAB Coder, o Embedded Coder, que é para embarcar, né? Então, uma gera e o outro eu embarco. O HDL Coder e o HDL Verifier, essas duas é para quem trabalha aí com FPGA. Eu também tenho a Filter Design HDL Coder, ou seja, quando eu quero implementar filtros, por exemplo, passa baixa em FPGAs. Eu tenho a Fixed Point Designer e eu tenho a GPU Coder, né, quando eu quero embarcar os códigos CUDA. Então, além do Simulink Coder, tá? Então, são todas essas ferramentas. Quem está no site da Methworks, é só digitar no Google, tá, pessoal? Methworks.com, entra na aba Produtos, lá está tudo dividido, né? Quais são aí as ferramentas para cada aplicação. No caso aqui que o Reinaldo perguntou, né, da geração, seria isso aqui, tá, Reinaldo? Qualquer coisa aí, quem quiser saber mais um pouquinho, manda um meu e-mail que eu mando material para vocês, tá? leandro.muniz com Z, @opencad com 2ds.eng de engenharia.br, que eu mando aí material para vocês, tá? Referente para se aprofundar mais, tá bom? Só complementando, Reinaldo, é legal que o MATLAB e o Simulink, quando você gera código, ele faz tudo por você, tá? Ele gera automaticamente, quando você for embarcar também, tá? Tudo é só plugar no, né, o hardware na tua máquina e embarcar, tá bom? Pronto, mais uma questão, né, Reinaldo, dos parâmetros do P&D, né? Então, Reinaldo, eu posso trabalhar com os dois, tá? Tem os dois, tem aqui nessa parte aí do Simulink. Se não me engano, acho que foi o Nichols que eu utilizei, tá? Que acho que é o padrão aqui, mas tem aí todas as opções, tá? Tanto para o MATLAB, né, quanto para o Simulink. Eu tenho muitas aí ferramentas, inclusive dessas, né, de fazer sintonia e quais os modelos aí que eles utilizam, tá bom? Pessoal, então, chegando aqui no nosso fim, tá, da apresentação, agradeço aí, né, a companhia de vocês por estarem assim, assistindo, tá? Quem tiver dúvida, me manda no meu e-mail, tá? leandro.muniz com Z, @opencad com 2ds.eng.br, tá? Manda aí questões que eu envio ou respondo, se precisar de algum material adicional também. Agradeço aí vocês também terem me avisado que não estava vendo a tela, tá? Terem me ajudado aí, porque realmente não estava percebendo daqui. Fiquem ligados aí na nossa agenda, vai ter mais webinars, tanto esses acadêmicos quanto aqueles de quinta-feira também. Então, aí um bom dia aí, tá? Já são quase 11h30, quase hora de almoço. Bom almoço para vocês, tá? E tenham aí um bom dia, uma ótima tarde, tá bom? Então, até a próxima.